No primeiro momento, é importante lembrar que a colonização não acabou. Esse é um ponto de partida importante porque muitas vezes a gente pensa que colonização foi um processo histórico lá da época de Portugal, aqui no país, né, e que ele já acabou. Então, os pensamentos descoloniais, pós-coloniais, eles tentam lembrar justamente que esse processo não acabou e que os efeitos disso são muito fortes até hoje na nossa realidade. Então, uma maneira de descolonizar é descolonizar o pensamento. E uma estratégia de fazer isso é questionar criticamente qual a real efetividade das contribuições europeias que partiam de um humano que era um humano branco, heterossexual, sem deficiência. Então, esse que era o humano ideal. Então, quando a gente toma esse conceito de humano e aplica numa prática, nós temos que um contingente imenso de pessoas fica fora desse ideal de humano, como por exemplo, a população indígena, os povos negros, a população LGBT, as questões das pessoas empobrecidas, né? Então, descolonizar o pensamento é refletir até que ponto essas ferramentas de um certo contexto se aplicam ao nosso, né? E a psicologia nesse sentido, ela ainda hoje, embora já tenhamos várias iniciativas críticas em relação a isso, ela ainda é muito focada nesse ideal de humano que não é o humano que nós temos aqui nas suas multiplicidades da colônia, né? Então, adaptar esse ideal de humano de maneira acrítica acaba por tornar pessoas doentes, aberração, é um corpo que é embrutecido, é um corpo que é tido como raivoso, né? Então, se estabelece uma série de polarizações que estabelecem a nossa humanidade daqui como menos digna, menos saudável, né? A própria noção de família, por exemplo, né? Se a gente pensar num padrão europeu, muitas configurações indígenas vão ser tidas como patologia, como desorganização, como desestruturação, né? Então, esses movimentos, eles vão no sentido de tensionar essas questões e refletir de maneira mais crítica sobre o alcance e o limite dessas contribuições europeias para o nosso contexto. Nós ainda temos um cenário que é bastante conservador em alguns setores da psicologia, né? Como, por exemplo, nos últimos tempos nós tivemos essa polêmica da cura gay que vem e vai, né? E muitas vezes as pessoas pensam, o que isso tem a ver com descolonizar a psicologia, né? Só se cura aquilo que é doente. Então, se a gente pensa que um ideal de saúde e de normalidade está sendo veiculado na psicologia, isso necessariamente vai produzir uma prática que se espelha nesse ideal de quem é saudável e quem não é, né? Então, descolonizar a psicologia é pensar também nas questões LGBT de uma maneira que não seja essa centrada nesse sujeito branco, heterossexual, né? E que não contempla a nossa experiência. E um ponto importante da descolonização é pensar o nome, né? O nome que a gente dá às experiências, e a psicologia tem um grande poder nesse sentido, né? A nossa palavra importa na hora de nomear as configurações familiares e a sexualidade do outro. E muitas vezes essa nomeação impede que esses sujeitos consigam nomear suas dores. Então, as ferramentas para se entender no mundo, entender suas relações, se são ferramentas que descrevem essas relações como doentes, como aberração, como algo da ordem que deve ser medicalizado e patologizado, o próprio processo de cura fica muito deficitário nesse sentido, né? Então, a psicologia ela pode contribuir, inclusive nesse sentido de criar um território profícuo para que as pessoas tenham ferramentas de se nomear de maneira saudável no mundo. Só fazendo um adendo, falar de descolonização é muito falar sobre questões raciais, né? Então, nós temos um estado que é o mais branco do país, né, em termos de percentuais, só que é o estado em que proporcionalmente a população negra é mais assassinada e tem menores salários do que a população branca, por exemplo, né? Isso é um sintoma da colonização. A desigualdade
que ainda permanece nas nossas relações é um sintoma disso, né? Então, aqui no estado, especificamente falando de Florianópolis, nós tivemos uma iniciativa muito importante que foi bancada pelo movimento estudantil negro indígena da UFSC, de criar uma disciplina que pense a psicologia e as relações étnico-raciais. Essa é uma iniciativa importante porque ela dá nome, novamente, e dá lugar para esse debate, né? Que em muitos cursos, não só aqui na UFSC, não tinham esse espaço, né? Então, aqui em Santa Catarina nós estamos com essas iniciativas que ainda são tímidas, mas que eu vejo muito positivamente, e pensando também que descolonização do pensamento é descolonização do corpo que produz, né? Então essa reflexão, por exemplo, dessa nova geração de acadêmicos que se tornou possível através das cotas, também nos faz pensar na descolonização da psicologia, né? De que pautas estão vindo por aí que antes não tinham espaço. Na nossa profissão e trocando com colegas, é muito frequente que a gente ouça que nunca falou sobre isso. O que é psicologia? A gente nem sabe o que é, né? A invisibilidade é tão grande que nós não conseguimos nem definir o que é. Então, esses movimentos do Dia da Mulher Latino-Americana, da Psicologia Latino-Americana, são iniciativas agora de tentar descolonizar esse saber, né? E tentar produzir uma psicologia diferente. E repensar o lugar da psicologia, as condições de saber, as condições de práticas, né? Porque o saber não se desloca da prática, então por isso que é importante a gente descolonizar o pensamento, porque nisso a gente também tem o contínuo com a prática, né? Então, nesse sentido, eu avalio muito positivamente essas iniciativas, né? Que a gente possa cada vez mais questionar a naturalidade com que nós incorporamos essas categorias que são conceituais, mas são categorias políticas também, né? Não é abandonar nossas referências e dizer que tudo é um lixo, mas é de fazer uma reflexão crítica sobre os limites e as possibilidades que essas referências europeias e colonizadoras realmente têm para o nosso contexto, né? Pensar criticamente, isso é pensar a psicologia no papel dela de quem nomeia. Eu vou focar nesse ponto de novo, né? Porque nós temos atualmente a população trans como pessoas doentes, né? E isso tem a ver com a colonização também, tem a ver um certo lugar de saber que nomeia tudo aquilo que excede como doente, né? Então a psicologia precisa se descolonizar e refletir até que ponto nós estamos criando possibilidades de reduzir o sofrimento psicossocial dessas populações ou nós estamos tirando o espaço para que elas se nomeiem, né? Então um convite a se fazer, e pensando que escuta é uma ferramenta fundamental na nossa profissão, né? Que a gente politize essa escuta e que a gente acolha e flexibilize, reveja e atualize as nossas ferramentas de entender o mundo e as nossas relações, né? É um pouco nesse sentido.